Bem, queria que falasse um pouco desse posicionamento da equipe no início do jogo, a importância de já ter 2-0 no primeiro tempo, essa atuação hoje do Ju. Eu não diria que a gente jogou pelo erro do adversário, eu acho que nós forçamos o adversário a errar e construímos em cima dessa possibilidade. A gente sabia que o Paysandu gostava de pressionar alto, né? Nós trabalhamos essas possibilidades justamente para que a gente buscasse as profundidades num time que tenta usar o jogo de antecipação e encurtamento do campo, né? No sentido do gol do adversário, para tentar, mesmo fora de casa, ter o domínio da partida. E os gols, na sua medida, todos saíram nessa condição. Tá? Então, eu não diria que a gente esperou o erro do adversário. A gente fez com que o adversário errasse para que a gente, em cima dessa possibilidade, a gente criasse as nossas oportunidades. Acho que foi um primeiro tempo muito seguro, né, de 2 gols, né, que nos deu controle, digamos, emocional da partida. Né? Hoje, os times de marcação eles estavam muito próximos. Né, estava chegando junto, né, do passe, né, no recebedor da bola. Isso faz toda a diferença, porque você consegue colocar pé na bola. Então, é um jogo que, com certeza, depois os números vão mostrar que nós tivemos muitas ações defensivas na partida. Né? Então, né, um time que tem muitas ações defensivas de campo consegue criar um volume de jogo muito grande. Né? Então, era importante o jogo da Copa do Brasil, é importante para a gente, né, validar o resultado do último jogo, né, a retomada da confiança, né, isso tudo faz parte, né, um jogador mais confiante, mais seguro em campo, né, atuando bem, a torcida do nosso lado, né, isso tudo no dia de hoje para mim foi o ponto alto. Muitas individualidades atuando bem, né, e quando isso acontece, o contexto coletivo se sobressai. Roger, são 2 jogos já de imposição técnica do Juventude, tática, física, enfim, imposição, né? E hoje contra um adversário de bom investimento, um adversário de um técnico experiente, jogadores experientes também, né? Em algum momento, né, antes do jogo do Guarani, muita gente, e a maioria, eu diria, chegou a temer se o Juventude ia conseguir encontrar esse tipo de desempenho, né? Então eu queria que tu dissesse o que esses 2 jogos trazem de reflexo para a sequência do trabalho de vocês. E eu sei que tu já falou mesmo naqueles piores momentos que vocês confiavam, né, que isso ia acontecer, mas, enfim, externamente, talvez alguns já não acreditassem mais, né? Mas, felizmente, a gente não se baseia pelo externo, né? Eu tenho que me basear na nossa equipe de trabalho, os diretores, os jogadores, o nosso staff, a gente se baseia do que está acontecendo dentro. Se a gente fosse mover pela energia e pela opinião do ambiente, a cada jogo eu trocaria o esquema, eu trocaria os jogadores, né? A cada mês o clube trocaria de treinador, né? Porque o que se avalia é só a vitória e a derrota e não o trabalho. Né? Então a segurança e a certeza de que a chave ia mudar era justamente o trabalho. E eu tenho certeza absoluta que o que me manteve aqui nesses jogos de instabilidade foi o trabalho. Né, o que vai me manter até o último momento que aqui estarei. Né? Então, como eu disse, foi importante esse jogo para confirmar a nossa retomada do caminho, né? A volta para os trilhos, né? Que tanto eu falei lá na instabilidade. Né? Mas a desconfiança internamente ela nunca houve. Né? Então, por isso da segurança, da tranquilidade, do ambiente sadio, saudável, né? Em que os atletas eles se doam pelo trabalho e pelo clube, e o resultado vai vir, a estabilidade do trabalho ela porque senão daí tu não consegue retomar. Tu mesmo me perguntasse se eu ainda, por 2 vezes, se eu ainda tinha da onde tirar dos meus atletas, nunca deixei de acreditar. Né? E os resultados desses 2 últimos, em 2 jogos importantes e decisivos, que talvez fosse validar minha permanência ou não, né? Eu sempre segui acreditando no trabalho honesto dos atletas e no nosso, da comissão. Né? Assim como, né, a diretoria e o staff seguiu acreditando. Né, por isso, da confiança dessa retomada que aconteceu. Roger, ainda em cima dessa questão da retomada, até que ponto aumenta esse nível do Juventude, pensando em mais uma decisão que vem pela frente, né, em 2 confrontos contra o Inter, até que ponto Juventude muda o seu patamar para essa reta final com essa confiança, com 2 resultados que conseguiu em Bagé e agora aqui no Jacuari? Confiança, né? Metade
da vida esportiva do atleta é estar confiante, né? De se a outra metade é o trabalho e que você consiga fazer com que os atletas se sintam confiantes dentro do trabalho, né? Quando a confiança externa ela não acredita, ela oscila em função dos maus resultados, a confiança interna tem que aumentar, né? E os dois resultados, não só os resultados, né? As atuações que validaram os resultados e as fases, né, decisivas, né? Mostrou que esse grupo responde bem sob pressão, né? E isso é bem importante para avaliar os próximos passos e é uma expectativa de que a gente siga aí numa crescente, né? Retomar aquela crescente que a gente teve lá no começo e que mesmo que depois da queda ainda nos validou ainda classificar na frente do campeonato gaúcho. No alto as coisas tendem a acontecer com mais tranquilidade, né? Isso foi muito bom, muito bom. Eu acho que tem margem para evoluir, né? Nós tivemos muitos jogadores fora, né? Nós temos desfalques importantes, né? Hoje teve a estreia do Pina, né? Que é um jovem ativo e promessa do clube, né? O Juan, que tinha tido pouca oportunidade comigo, eu também consegui colocar em campo, né? A gente vai a gente vai como treinador deixando a chama viva né? Porque vão ter muitos jogos durante o ano e a oportunidade vai ser dada à medida da necessidade, da possibilidade. Os jogadores estão devolvendo no mínimo com interesse, com vontade, né? Tecnicamente tu pode estar ou não num dia bom, né? Mas isso também ajuda a tu ter uma expectativa boa para uma sequência importante que tem pela frente. O sistema com 3 atacantes ajudou nessa evolução do Jean Carlos e também do Gilberto? Penso que sim. Penso porque libera um pouco mais o Jean, à medida que a gente tem outros 2 jogadores para levar essa bola para frente também, para prender a atenção dos defensores, dar uma liberada no Jean, ele consegue circular um pouco mais nos setores do campo e atuar também como um meio atacante, não só como um articulador, né? Tira um pouco o peso dessa necessidade, porque, né, ao reter a bola na frente com um pouco mais de, né, ou de força, no caso do Barbosa, e técnica pela sua estatura, ou pela velocidade do Edson do outro lado, faz com que a linha muitas vezes tenha que se proteger na profundidade, né, e os espaços no meio para que o Jean consiga circular, para que o Jadson possa vir de trás, né, para que os meus laterais possam apoiar. O nosso lado direito está tendo uma fluidez boa, né, muito boa ali o entrosamento entre o João, né, o Jadson, o Barbosa. E o Gilberto é o centroavante que a gente contratou para fazer exatamente o que ele vem fazendo, gols, né? E está num nível, né? O Gilberto vai nos oferecer aí muitos gols importantes durante o ano. Eu penso que sim, eu acho que o sistema ajudou. São características diferentes, modelos diferentes, né? O modelo anterior me dava uma estrutura mais sólida, né? Mas para esse momento a gente precisava voltar a vencer e vencer construindo o jogo com protagonismo, e o sistema ajudou essa desenvoltura da equipe. Roger, lá em Bagé eu te perguntei sobre essa evolução individual de alguns jogadores que recuperaram o bom futebol, né? Alguns que já tinham começado o gauchão muito bem, oscilaram e voltaram a brilhar, né? O próprio Jean e o Gilberto. Você já falou que a questão tática ajudou, mas eu te pergunto também das questões de dia a dia, né? Como é que foi o teu papel na evolução individual também desses jogadores, em termos de recuperar a confiança psicológica deles? O Gilberto é um mérito teu, foi tu que contratou o Gilberto, né, Roger? A gente sabe disso. Talvez o Carpini nem quisesse um centroavante com essa característica naquele momento, e tu foi lá, tua primeira ação foi trazer o Gilberto, né? Como é que tem sido esse dia a dia, coisa que a gente não tem acesso, né? Como é que vocês convivem entre vocês e os atletas, e quanto isso foi importante? Se tem algo que o CT privilegia, é que a gente esteja sempre muito próximo, né? Porque a estrutura física tem o vestiário dos atletas, tem a fisioterapia, tem as nossas salas, tudo no mesmo ambiente. Então, eu sempre digo que o ideal é que a minha sala, deveria ser a primeira sala por onde os atletas passam. Porque eu aprendo a conhecer o meu atleta pelo bom dia,
né? Eu conheço como é que ele está chegando de casa, se ele conseguiu ter uma boa noite de sono, né? Se por vezes a bronca que eu dei dele na véspera ou no jogo ele conseguiu assimilar, dependendo de como ele me cumprimenta na chegada, né? Se ele pode estar com algum possível problema em casa, a gente ataca desde o começo, né? Por ver se o malandro veio de algum outro lugar, que não de casa, né? Isso tudo a gente consegue cada vez mais quando a gente conhece o atleta. E o Gilberto eu já conheço antecipadamente. Eu sei como é que eu posso reagir com ele e eu sei como é que ele vai me devolver. Né, eu já disse para ele, tu sabe o que eu, no intervalo do jogo contra o Caxias, que eu fiz contigo, porque eu sabia o que tu ia me devolver. Né, alguns tu aprende que tu precisa, né, tu pode apertar um pouquinho mais, outro tu tem que aprender que se tu apertar um pouquinho mais, ele pode sentir. Né, a gente vai aprendendo a lidar com os atletas. E o ambiente, a estrutura do clube permite isso, é muito próximo. É muito próximo. Né? E eu trabalho do ponto de vista tático, eu trabalho com muito feedback tático individual, eu separo os lances de determinados jogadores, né? O que eles fizeram, onde eles podem melhorar, né? O Barbosa, né? Que nessa posição ele tem 2 ou 3 anos de ponta direita, ele não é um ponta de vitória pessoal, né? De velocidade, ele é um meia ponta, então para ele ocupar essa função ele precisa ter determinados tipos de posicionamento em determinadas ações no jogo. Isso tudo o feedback tático individual eu faço, né? Devolver a confiança é estar perto, né? É conversar com ele, é tocar no atleta, né? Por mais que se entenda que o jogador de futebol receba muito dinheiro, né? E tem que estar sempre pronto a ser pressionado e nunca vai sentir, a gente sente, hoje exatamente o tema da palestra foi justamente isso. Em Bagé vocês me deram o ombro. E cada jogo, cada um de nós vai precisar um ombro para se apoiar. Né? E quando a gente pensa que o futebol é só futebol, né, as coisas andam, mas elas podem andar muito melhor quando a gente pensa que o futebol é muito além do futebol. Né? Diz que os melhores amigos que eu tenho na vida, todos eles foram no futebol. Por quê? Porque essa relação ela é construída em cima de muita diversidade, em cima desses momentos de pressão. E eles me ampararam novamente de novo. E quem vai precisar no próximo jogo vai ser outro. Né? E vai ser outro. E a gente vai estendendo a mão, porque de fora, infelizmente, a gente não pode esperar. Né? Bom, Roger, você falou no início, né, sobre os desfalques. E para o final de semana, você pode contar com a volta Mandaca, Eric, Oyama, ou é muito difícil? Eu acho que não. Acho que nenhum deles estarão aptos para o final de semana, né? Precisa ver a reavaliação médica, mas eu acho que eu penso que não. Talvez o Cleiton, que ficou fora hoje, que foi uma torção de tornozelo, né? Talvez tenha uma evolução mais positiva, né? Mas eu acho que penso que Mandaca e Oyama é um caso mais longo, né? Sem dúvida. O Eric, penso que também não. Com esses guerreiros que nós vamos. Tu praticamente jogou todos os jogos, né? Saiu mais cedo na maioria, mas esteve em todas as viagens. Como é que você se sente fisicamente e o elenco, né? Essa maratona, teve até essa viagem longa aí para Bagé, para um jogo tão importante como o sábado. Cara, voltando um pouquinho no passado, né? Ano passado eu também fui o único jogador no Ceará que fui para todos os jogos, fiz 53 partidas e estive em todos os jogos da temporada. Alguns por opção do treinador, acho que 5 ou 6 não entrei. Então eu procuro sempre me cuidar para estar disponível sempre, né? Para o treinador, para o que ele precisar, né? A gente, jogador, a gente quer sempre estar dentro de campo, tem horas que a gente não quer sair, isso é normal, mas sempre procurando respeitar o trabalho, né, de todo mundo. Tô feliz, cara, se não me engano são 13 ou 14 jogos já no começo da temporada, é um calendário assim complicado. A gente tava conversando esses dias, a gente fez 10 ou 11 jogos em menos de um mês, cara, entendeu? Mas isso a gente vai se cuidando, vai procurando, né, alimentação boa, porque é isso, né? Graças a Deus por isso, a gente tá sempre jogando, acho que todo jogador quer sempre estar jogando e vencendo é melhor, então feliz, cara, continuar trabalhando aí, porque tem muitos jogos na temporada. Valeu, galerinha. O Roger falou agora há pouco que lá em Bagé o grupo segurou ele no ombro, né? Deu o ombro para ele no sentido de apoiá-lo. E você em específico é um jogador que o Roger trouxe, né, Gilberto? Que te conhece muito bem, né?
De certa forma isso é verdade, vocês seguraram o Roger, e como é que é a importância do contrário também, né, daquilo que o Roger tem passado para vocês até para recuperar a confiança e desempenho individual? Cara, eu sou suspeito para falar do Roger, né? Até porque com ele foi um dos melhores anos da minha vida no futebol, fazendo 29 gols na temporada, e eu só tenho a agradecer a ele por tudo que ele fez por mim lá e mostrar isso desde campo, me doando por ele, trabalhando para que ele consiga desempenhar o melhor trabalho possível aqui, que ele se firme cada vez mais como o grande treinador que ele é, com a visão que ele tem, e é isso. Eu quero muito que ajudar ele, quero muito ajudar o clube, ajudar os meus companheiros e ele também. Então ele falou, né, pra gente também que a gente estendeu o ombro para ele, mas isso é o normal do futebol. A gente quer o melhor pro treinador e eu acho que o treinador quer o melhor pro aqueles que estão comandando. Então, quantas vezes ele precisar, eu tá lá. Pode ficar tranquilo, ele pode ficar tranquilo que eu vou estar sempre por ele, sempre vou dar a vida para que ele continue sendo um dos melhores do país. Gilberto, a gente viu o Roger também falando que o grupo do Juventude, sob pressão, conseguiu dar uma resposta, voltou, além dos resultados, a apresentar um bom futebol. O que foi determinante para essa retomada do time? Eu poderia falar longo e poderia falar com algumas palavras, né? Primeiro, a gente teve muito pouco tempo de treino, né? A gente jogou muitos jogos, sequências e tal, e quando a gente teve o tempo para descansar, para treinar, o nosso time voltou a render. Então, eu acho que é isso que faltava um tempo de descanso para a gente vai entrar por aqui, vai fazer assim, a gente vai mostrar no quadro lá as táticas, treinar as táticas, melhorar, refinar o treinamento, o ajuste do corpo, isso e aquilo outro que só acontece dentro do treinamento. Então, por aí a gente melhorou e consequentemente a gente conseguiu esses dois triunfos e conseguimos passar de fase tanto no Gaúcho como na Copa do Brasil. Quanto a esse sistema também com mais um atacante, né? Agora com 3, te ajuda também, hein, Gilberto? Eu não gosto muito de falar de tática, porque é uma parte de treinador, né? Eu acho que o atleta, quando fala de tática, ele pode... A mídia pode achar que a gente está falando de uma forma até que não deve. Então, assim, eu não gosto de falar de tática, eu gosto de falar de tática especificamente com o Roger. Eu sou um cara que gosta de discutir isso porque eu quero aprender bastante, quero me tornar um treinador mais pra frente. Então, eu creio que, independente de como o time for jogar, todo mundo vai se doar. E é isso que é mais importante, entendeu? Todo mundo vai querer fazer aquilo que o treinador pede com maestria para se continuar como titular e também para poder ter os triunfos, as vitórias virem, né, com consequência do trabalho. Aí em Bagé eu te perguntei sobre o aproveitamento das chances que aparecem, né? Porque tu não perdeu gols no Juventude, né, Gilberto? Tu perdeu um gol lá em Bagé. Perdeu um gol lá em Bagé. Hoje a primeira chance que teve tu fez, a segunda fez também, né? E a terceira tu virou uma assistência. Essa confiança, né? E aí tu disse que tu pensa sempre em fazer a primeira que aparecer, já guardar. Essa confiança, né? Que tu tem ela naturalmente e fazendo gol, contribui para ajudar, assim, no sentido de seguir tendo mais confiança e mais certeza de que quando tu vai chutar a bola vai entrar, Gilberto? A confiança ela tem que ser uma coisa normal do jogador. Eu acho que a gente ainda está um pouco falho nessa questão porque a gente é defasado estruturalmente de
trabalho com um psicólogo ou com um mentor e tal, eu faço agora depois de muito tempo, porque claro que a gente quer fazer todos, né? A gente, como eu te falei, eu me cobro bastante, e às vezes eu fico com raiva porque eu não fiz. Mas eu coloco essa raiva como um foco, né? Eu sei hoje usar a raiva que eu tenho quando eu perco um gol em focar no próximo oportunidade. E há um tempo atrás eu não tinha essa visão, eu ficava louco, enlouquecido, querendo finalizar mais uma vez, e às vezes é ter calma, ter paciência e finalizar com maestria, com mais técnica, né? E eu acho que é válido, muito válido, e espero que os jogadores brasileiros coloquem isso na pauta, nas suas pautas com os seus empresários, com os seus suportes, porque além de né, hoje eu posso dizer que sou bem assessorado, questão de marketing e de parte mental e até questão física, né? Porque o Paixão está aqui com a gente, e o Paixão me conhece bem. E também eu acho que é importante você ter uma visão totalmente diferente do que você está acostumado, né? Que é só a cobrança, e você não foca no que tem que fazer com mais maestria, com mais nitidez. Então eu acho que é isso, eu acho que hoje, fazendo o trabalho que eu faço extracampo com a pessoa que me ajuda, ela consegue fazer com que eu tenha mais foco na hora que eu tô com raiva, que eu perco um gol.